Dedicando agora à guerra da Ucrânia. Ataques aéreos russos atingiram duas regiões ucranianas bem próximas à fronteira com a Polônia, lá no ocidente. É um país da OTAN, a Polônia pertence à OTAN, a principal aliança militar do planeta liderada pelos Estados Unidos. Pelo menos 3 pessoas morreram, dezenas ficaram feridas na cidade de Lutsk, uma das atingidas. Em Lviv, cidade que fica a menos de 100 quilômetros da fronteira com a Polônia, houve o maior ataque aéreo da última noite para esta, desde a invasão da Rússia, que ocorreu em fevereiro do ano passado. Um míssil atingiu 100 apartamentos residenciais e uma escola infantil. 15 pessoas ficaram feridas. Não houve registro de mortos. Tanto Lutsk quanto Lviv ficam longe das linhas de frente dos combates. Temos um mapa para vocês terem uma ideia melhor das áreas atingidas pelos mísseis russos. Foram mísseis empregados nessa ação. Vocês veem em vermelho ali ao canto direito, embaixo, as áreas ocupadas desde a invasão de fevereiro de 2022. E no extremo oposto ocidental, nesta área ocidental da Ucrânia, uma área, do ponto de vista da história europeia, uma das mais disputadas desde o Grande Condado da Lituânia, Lutsk e Lviv na fronteira, ou seja, são os mísseis disparados por ordem de Moscou, demonstrando à fronteira da OTAN a capacidade de atuação das Forças Armadas russas. Há mais um ponto que eu gostaria de mencionar, Hussein, que é a declarada tentativa russa de interditar a navegação comercial no Mar Negro. Estamos verificando uma expansão? Eu acho que a guerra está avançando para um outro estágio, um estágio de uma escalada que conduz a uma certa imprevisibilidade. Uma imprevisibilidade que pode gerar um grau de incerteza ainda maior e isso pode elevar a tensão em toda a Europa. Por que estou dizendo isso? A Polônia mobilizou um efetivo militar para a sua linha de fronteira com a Bielorrússia. A Rússia, então, decidiu responder de forma dissuasória, tentando bombardear cidades em linha de fronteira de um país da OTAN, dando um recado muito claro para a Europa Ocidental. Consequentemente, ela está tentando obstaculizar a navegação no Mar Negro. Ou seja, a Rússia está utilizando o que ela tem de instrumentos para responder de forma dura e enfática, empregando, seja força militar ou a coerção econômica, impedindo o curso da navegação, para impor seu poder dissuasório sobre a OTAN. E isso pode haver um erro de cálculo. Se o erro de cálculo ocorrer de forma assimétrica, nós estaremos diante de uma incerteza grave e essa incerteza pode levar a uma escalada. Afinal, os russos estão respondendo ao quê? Nós estamos vendo uma contraofensiva ucraniana que, aparentemente, a julgar pelas leituras que a gente faz, os analistas, sobretudo dos britânicos e americanos, sobretudo, têm dado uma nota razoavelmente alta para a contraofensiva ucraniana, dizendo que ela tem um propósito estratégico claro, o emprego de meios dentro desse propósito estratégico é adequado e ela tem colocado os russos diante de uma situação militar das mais delicadas. Os ucranianos têm conseguido desgastar as defesas russas a ponto de vários analistas dizerem está perto o momento em que isso pode entrar em colapso. A reação russa é o que, no fundo? Um gesto desesperado? Tanto por motivos externos quanto internos. Hoje, o Banco Central russo teve de elevar a taxa de juros para 12%. Fez uma elevação de 3,5 pontos percentuais, porque a inflação está subindo muito e o dólar atingiu a marca psicologicamente simbólica de 100 rublos. Então, a economia de guerra russa está fazendo água. No plano militar, a Ucrânia está encontrou uma nova tática, uma nova forma de ir atacando com os seus mísseis de alta precisão e longo alcance, como os HIMARS, por exemplo,
que aliás ela vai receber um novo lote, foi aprovado ontem, $200 milhões, está conseguindo atacar a retaguarda ucraniana e conseguindo Rússia e desequilibrar gradualmente, não é uma coisa que você faz da noite para o dia, ainda mais se você não tem aviação, desequilibrar as linhas de defesa. O que a gente tem? Os Estados Unidos dizendo que os pilotos ucranianos só deverão estar prontos para usar os F-16 em agosto do ano que vem, porque eles não falam inglês, o treinamento está indo muito mais lentamente do que o esperado. Os Estados Unidos agora vão ajudar a treinar, além dos cerca de 16 países europeus que estão treinando esses pilotos. Na fronteira entre Belarus e Polônia já existe uma história recente de intimidação por parte de Belarus, que usou imigrantes iraquianos, enviava imigrantes iraquianos para pressionar a fronteira também com os países bálticos, porque a Europa tinha adotado sanções contra a Polônia por causa das violações de direitos humanos depois da eleição de 2020 e dos protestos. Então, a Rússia está tentando intimidar a OTAN, intimidar a Polônia, que é o principal parceiro militar da Ucrânia, para elevar, como o Hussein disse, o custo desse envolvimento. Em termos políticos, o tempo está a favor do Putin, porque há uma natural fadiga do comprometimento militar e econômico do Ocidente com a Ucrânia, porque tem a eleição no ano que vem e se o Trump se elege, a situação muda completamente em favor da Rússia. Mas em termos militares, o tempo conta a favor da Ucrânia, porque à espera do F-16, se ela consegue ao menos manter essas linhas estáveis, a chegada dos F-16 poderá ser o game changer esperado pelos ucranianos. Os pilotos ucranianos têm dito que é mais fácil você se adaptar aos painéis novos digitais do F-16 do que pilotar o MiG-29 analógico. Mas isso aí é para os entusiastas de aviação realmente. Para encerrar, uma frase. Trump é a grande esperança de Putin? Provavelmente ele prefere alguém do campo republicano e provavelmente dentro do campo republicano o Trump serviria melhor ao interesse de Putin do que a reeleição do Biden. Hussein Kalut, cientista político, pesquisador em Harvard, obrigado pela participação, pela presença aqui no nosso estúdio. Igualmente, Lourival, muito obrigado, boa noite a você. Boa noite.